Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana de atividades. Essa semana nós vamos trabalhar mais uma classe de palavras. Na semana passada nós trabalhamos o artigo, né? Lembram? Artigo definido, o, a, os, as. Os artigos indefinidos, uma, uns e umas. Essa semana nós vamos trabalhar o numeral. O que é um numeral, pessoal? O numeral são as palavras que têm a função de indicar quantidade ou também pode expressar uma ordenação, ou seja, uma determinada sequência, tá? Só que são palavras, tá bom? Quando você coloca um número, aí é algarismo, tá bom? O numeral, ele pode ser classificado em cardinal. O que é o cardinal? É aquele que vai indicar uma quantidade determinada. 1, 2, 3, 10, 20, 1000, 2000, 1 milhão e assim por diante. Ordinal, a própria palavra diz, vai indicar a ordem, a posição que ocupa. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Multiplicativo vai expressar uma ideia de multiplicação, tá? Vai indicar quantas vezes a quantidade foi aumentada. Então a gente tem o dobro, o triplo, quadruplo, tá? E assim por diante. E o fracionário? O fracionário vai expressar aí uma divisão, tá? Quantas partes aquela quantidade foi dividida. Então, a gente tem meio, metade, terço, um quarto, um quinto, 2/5, tá? E assim por diante. Trouxe alguns exemplos aqui, ó. Há 20 alunos na sala. Então, olha aqui, 20, eu tenho um numeral cardinal, porque ele indica quantidade, tá? Na listagem dos aprovados, seu nome aparece em 10º lugar. Agora, o numeral aqui, 10º, ele é ordinal, porque ele indica a posição que ocupa. Comemos a metade da pizza. Agora, o numeral aqui, metade, ele é fracionário, porque indica uma parte, né, daquela pizza. Patrícia é o triplo mais aplicada que sua irmã. Agora, eu tenho o numeral aqui, triplo, que ele é multiplicativo, né, que indica 3 vezes mais, certo? Veja a diferença entre algarismo. O que é algarismo? São os sinais gráficos usados aí na matemática, né? E numerais são as palavras. Então, eu trouxe aqui, ó, uma tabelinha, ó. Nós temos os algarismos arábicos. Então, olha aqui, 1, 2, 3, 4. Então, é um número mesmo, tá? E os romanos, que é um número agora em romano. E os numerais, que eu acabei de explicar, tá bom? Que são representados por palavras. Aí nós temos os cardinais, os ordinais, os multiplicativos e os fracionários, tá bom? Então, isso aqui, tá? Traz a diferença, essa tabelinha, entre algarismo e numeral, tá bom, pessoal? Exercícios. Vamos lá. O primeiro exercício você vai completar com um numeral conveniente, aquele que se encaixa na frase. Hoje é o dia da semana, segundo dia da semana. Eu não posso colocar é o 2 dia da semana, não. Eu tenho que usar um numeral ordinal, que vai indicar ordem, né? Aí vocês vão analisar as outras frases. Segunda. Escreva por extenso os numerais que estão entre parênteses. Olha aqui. Rodrigo e Rafael fizeram, então eu tenho um algarismo aqui. 16. Agora eu vou
escrever por extenso. 16. Eu tenho um numeral, o quê? Cardinal. Tá? Então, vocês vão escrever por extenso. E assim vocês vão fazer com as outras frases também. Terceira questão. Vocês vão classificar os numerais que estão destacados. Vocês vão falar se ele é cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Lembrando, cardinal quando indica quantidade, tá? Uma quantidade determinada. Ordinal quando indica uma ordem, a posição que assume, primeiro, segundo. Multiplicativo, tá? Sempre vai indicar aí uma quantidade a mais, né? Dobro, triplo. E o fracionário não, vai ser aquela parte dividida, né? Metade, 1/3, 2/5. Então, olha a letra A. Fernanda comeu 1/3 da torta. Então, terço, eu tenho um numeral fracionário. E assim vocês vão fazer com os outros numerais que estão destacados. Quarta questão. Escreva os números. Nós temos aqui, ó, os números por extenso, passando também o substantivo que está acompanhando para o plural. Então, eu fiz a primeira. 3. Então, olha aqui. Escrevi por extenso. Agora, eu passei para o numeral. 3, o quê? Eu falo pão? Não. Pães. 3 pães. Então, vocês vão fazer também com os outros aqui. Quinta questão. Assinale o contexto da frase em que a palavra em destaque foi empregada e responda se é um artigo indefinido, tá? Ou se é um numeral, você vai estar indicando quantidade. Então, olha a primeira. Acabou comprando só 1 quilo de carne. Tão assustado ficou com o preço. Esse 1, ele é um artigo indefinido que nós estudamos na semana passada ou é um numeral? Está indicando quantidade. Se é somente 1 quilo de carne, é quantidade. Então, ele é um numeral. Aí, vocês vão analisar depois as outras frases, tá bom? Se é numeral ou artigo indefinido. Sexta questão. Vocês vão ler essa tirinha, tá? E vão falar aí que a personagem, a gente vê Meg e seu amigo, eles estão participando de uma brincadeira. Que brincadeira é essa? Sétima, nos 2 primeiros quadrinhos, olha aqui, os 2 primeiros. Meg está contando o tempo que eles devem esperar para iniciar a corrida. Quais são as palavras usadas por Meg para indicar quantidade? Então, vocês vão copiar essas palavras, esses numerais, né? B. Como você indicaria essas mesmas quantidades, só que agora usando algarismos, que é os símbolos, são os símbolos da matemática, tá? Oitava e última questão. Circule os artigos e classifique-os em definidos ou indefinidos. Então, isso é da semana passada. Olha aí, ganhei uma caneta dourada. Então, uma é um artigo indefinido. Então, eu circulei e coloquei na frente a sua classificação. Vocês vão fazer a mesma coisa com as outras frases, correto? Pessoal, qualquer dúvida, eu e a professora Marta estamos à disposição, tá bom? Podem nos procurar no grupo ou no particular. Também temos a aula online, tá? Ao vivo, que vamos estar trabalhando também esse mesmo conteúdo, tá bom? Um beijo, uma boa semana e até mais.